Oi, sexto ano, tudo bem com vocês? Bom dia! Como foram de final de semana? Espero que estejam todos bem. Peguem, por favor, o caderno de atividades, o livro, de atividades de vocês, porque hoje a gente vai fazer correção da página 58. Então, vamos lá. Na página 58, a gente vai começar pelo item 12, que diz assim: calcule as potências 5 elevado ao quadrado, 5 elevado ao cubo, 5 elevado à quarta potência e 5 elevado à quinta potência. Que regularidade é possível observar nos resultados obtidos? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular 5 ao quadrado? 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que é igual a 25. 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5, que é igual a 125. 5 elevado à quarta potência é o 5 multiplicado 4 vezes, que vai dar 625. E 5 elevado à quinta potência vai ser igual a quanto? 3.125. Aí pergunta assim, ó, que regularidade é possível observar nos resultados obtidos? Bom, vamos entender uma coisa aqui. A gente percebe o seguinte, que a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar uma canetinha para a gente observar aqui juntos. 5 elevado ao quadrado é 5 vezes 5. Para me chegar aqui, ó, nesse resultado aqui, 125, o que é que eu fiz? Eu peguei 25 e multipliquei com 5, ó. Então, 5 vezes 5 vai ser 25, vão 2. 5 vezes 2 é 10, mais 2 é 12. Então, eu cheguei nesse resultado, 125. E se eu for, continuar a fazer aqui essa sequência, a gente vai ver que sempre vai ser eu pegar o resultado anterior e multiplicar por quanto? Por 5. Então, todos eu pego o resultado anterior e aí eu multiplico por 5, ok? E aí, vamos analisar isso daqui que eu quero analisar com vocês, a regularidade. Sempre, todos que eu pegar, observa qual que é o último algarismo de todos. Sempre 5. E todos vão multiplicar também por 5. E quando eu faço 5 vezes 5 aqui, vai dar 25. Então, a regularidade é essa, ó, que todos os números que têm base 5, todos, sem exceção, a gente vai perceber que os dois últimos algarismos vão ser igual a 25. Deixa eu só limpar aqui anteriormente, porque eu já tinha projetado aqui, tá? Para vocês acompanhar a resposta, tá bom? Então, só para vocês entenderem, por isso que eu fiz essa representação aqui. Então, ó, qual que é a regularidade mesmo? É que todos os resultados terminam em 25. Entenderam por quê? Porque eu vou sempre pegar aqui, ó, o anterior, multiplicar por 5, depois eu pego aqui, multiplico por 5 e assim sucessivamente. E aí, em todos os casos, eu vou obter um resultado que os dois últimos algarismos seja 25. Então, essa é a regularidade de uma potência que tem o 5 como base. Então, vamos para a nossa questão 13. A questão 13 fala assim: uma bactéria se duplica diariamente. Então, o que isso significa? Vamos entender, nós precisamos entender o enunciado. Existe uma bactéria, umazinha, lá no momento zero, no inicial, no dia inicial. E aí, essa bactéria, ela vai sofrer aqui, ó, uma duplicação. Então, quando acontece isso, ao invés dela ter
da gente ter, né, apenas uma bactéria que a gente tinha inicialmente, agora a gente vai passar a ter 2 bactérias, ok? Então, quer dizer que no primeiro dia, a gente vai ter quantas bactérias? 2 bactérias, né? E aí, no outro dia, que vai ser no segundo dia, cada uma dessas aqui, elas vão se duplicar. Então, agora, a gente vai passar a ter quantas bactérias? 4 bactérias. E aí, sucessivamente, dia após dia, cada uma das bactérias, elas vão continuar se duplicando, ok? Então, essa é a ideia. Primeiro, nós estamos só entendendo aqui o que significa essa expressão aqui, ó, que a bactéria se duplica diariamente, tá bom? É só isso que a gente está entendendo nesse primeiro momento. Aí falou assim, ó, se no sexto dia havia 64 bactérias, em que dia havia metade dessa quantidade de bactérias? Então, vamos entender? Se era que no sexto dia, e a gente sabe que em cada dia está havendo uma duplicação, então significa dizer que eu estou falando de uma potência de base 2, por quê? Porque está sendo dividida, né, as bactérias em 2, e aí eu estou contando aqui em dias, então quer dizer que no primeiro dia eu vou passar a ter 2 bactérias, porque no momento inicial era uma só. E aí ela se dividiu. No segundo dia, vai ter 4 bactérias. No terceiro dia, a gente vai passar a ter 8 bactérias. No quarto dia, a gente vai ter 16 bactérias, porque cada uma das 8 vão se dividir em 2. E no quinto dia, a gente passa a ter quantas bactérias? 32. Por quê? Porque aquelas 16 do dia anterior, ou seja, do quarto dia, elas vão se duplicar e a gente passa a ter 32 bactérias. Peraí. Então, agora está fazendo sentido para mim. Por quê? Aqui o enunciado está falando que no sexto dia, ó, no sexto dia, a gente teria quantas bactérias? 64. E aí ele falou assim, ó, em que dia havia metade dessa quantidade de bactérias? Eu tenho que pensar, qual que é a metade de 64? A metade de 64 é 32, não é? Então, eu vou ter que encontrar o expoente de uma base 2, que quando eu elevo dá 32. Qual que é esse expoente? É o expoente 5, né? Então, quer dizer que vai ser no quinto dia, ou seja, no dia anterior ao sexto dia da questão, é que a gente vai ter metade dessas bactérias. Por quê? Porque a ideia aqui é essa, é de que elas estão dobrando em quantidade a cada dia que passa. Ou seja, vamos imaginar que a questão não estivesse perguntando do dia anterior, mas a questão estivesse querendo saber, por exemplo, assim, ó, quantas bactérias haverá no sétimo dia? Olha a ideia. Se eu sei que elas estão se duplicando, então quer dizer que no sétimo dia eu vou ter que pegar a quantidade de bactérias aqui, por exemplo, ó, 64, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar isso por 2. Por quê? Porque cada uma das bactérias, das 64 bactérias que nós temos hoje no sexto dia, cada uma delas vão se dividir e então no sétimo dia, a gente, ao invés de ter 64, a gente passa a ter 128 bactérias. Então, essa é a ideia de potência, ok? Né? Não estamos somando, estamos multiplicando. Então, aqui no nosso exemplo está o quê? Dobrando a quantidade dia após dia. Então, se é metade de 64, óbvio, então, que é 32, que vai ser no quinto dia. Bom, vamos agora para a nossa questão 14. Se uma folha for dobrada ao meio e cortada na dobra, serão obtidas 2 partes. Ó, quantas vezes é necessário repetir esse processo para obter 32 partes? Bom, essa questão aqui, né,
já está, né? Uma vez que eu expliquei aqui, já está, né, bem fácil agora para a gente entender, porque ela segue o mesmo raciocínio. A folha, inicialmente, é uma só. É o momento, é como se fosse o momento zero, lembra? Por que que todo número elevado a zero é igual a 1? Porque sempre eu tenho que começar de uma coisa inicial. Então, aqui no nosso caso é a folha, uma folha inteira, sem dobras nenhuma. Então, é no momento zero. Não fiz nada ainda com ela. No primeiro momento, tá? No momento zero. Aí, no primeira dobra, ou seja, o primeiro momento, eu dobrei. Então, agora eu passei a ter duas partes. E aí, se eu fizer mais uma dobra, ou seja, duas dobras, se eu abrir aquela folha de novo, a gente vai observar que a gente vai ter 4 retângulos. E se a gente continuar a fazer esse processo, a gente vai ver que cada vez que eu fizer uma dobra, eu estou dobrando, e esse dobrando aqui não é de dobrar a folha, é dobrando, de aumentar a quantidade de partes que essa folha vai ter lá, a marcação nela. Então, aqui, ó, se é 32 partes, então eu tenho que pensar o seguinte, existe um expoente que eu vou elevar na minha base aqui, ó, e que vai dar 32. Então, vamos pensar, quem que é? Nós acabamos de encontrar aqui, né? Então, quem que seria? Seria isso daqui, né? 2 elevado na quinta potência, ou seja, seria necessário, é preciso eu fazer quantas dobraduras para que essa folha tivesse 32 partes? É necessário que eu faça, né, esse processo 5 vezes. Entendido? Então, vamos para a próxima. A próxima apresenta para a gente uma tabela que está indicada a quantidade de água potável necessária para produzir alguns alimentos. Aqui na nossa primeira coluna, deixa eu pegar aqui. Aqui na nossa primeira coluna, ó, a gente tem aqui relacionado os produtos. Tem arroz, manteiga, leite, queijo, batata, carne de boi, banana e carne de frango. E aqui, ó, está relacionado para a gente a quantidade em água que cada produto aqui, que cada alimento gasta para ser produzido. Então, agora a gente vai analisar aqui as nossas questões, os nossos itens para a gente responder. Represente, usando uma potência de base 10, a quantidade de água necessária para produzir 1 quilo de arroz. Bom, então eu vou aqui na minha primeira linha, arroz. E aí eu vou observar que para fazer o arroz são necessários 2.500 ml de água, ok? Então, vamos lá? Vamos representar isso daqui? Olha só, tá querendo que a gente representa em forma de potência de base 10. Então, eu tenho 2.500. A gente já aprendeu que para representar em potência de base 10, eu vou copiar até o número inteiro que existe antes do zero, e aí eu coloco ele multiplicando uma potência de base 10. Então, é lógico que sempre vai ter que ter o 10 aí na jogada. Então, aí vai ficar 10 sempre a base. E aí eu vou contar o meu expoente aqui, ele está diretamente relacionado com o quê? Com a quantidade de zeros. Ó, então, quantos zeros esse número tinha? 2. Então, o expoente é 2. Então, ficaria 25 vezes 10 elevado ao quadrado. E para a gente produzir 1 quilo de manteiga, seriam necessários 18.000. Então, vamos ver como que fica? Vou copiar até o zero. Olha aqui, coloco vezes 10. E aí, eu vou contar a quantidade de zeros. Quantos zeros eu tinha? 3, que é a quantidade aqui, ó, representada pelo meu expoente 3, tá bom? 1 quilo de carne de boi. Vamos olhar lá a nossa carne de boi?
17.100. Então, vamos representar lá. 17.100, então, vou copiar aqui, ó, até o zero, então, 171. E a quantidade de zeros são 2, representado pelo expoente 2. 1 quilo de carne de frango, vamos ver quanto que era o frango? Era 3.700. Então, eu vou copiar até o 0,37 e a quantidade de zeros aqui, ó, será representada pelo meu expoente 2. Eu gostaria muito que vocês dessem um feedback para mim, tá? Eu fico sentindo falta disso, porque eu entendo que a matemática, né, às vezes é um pouco mais complicada, às vezes se não entende uma coisinha, né, fica confuso, fica perdido. Então, eu gostaria muito que, se alguém, né, encontrar em dificuldade, tiver com alguma dúvida, por favor, manda lá que a tia vai estar fazendo o melhor para estar tirando essas dúvidas de vocês, tá bom? Porque fica difícil eu saber se vocês estão tendo dúvida ou não, se vocês não se manifestarem, tá? Então, essa foi a nossa correção de hoje. Beijinhos para vocês. E a tia quer dizer que tá com muita saudade de vocês, viu? Tô querendo que tudo isso acabe muito logo pra gente se encontrar. E eu gostaria de deixar aqui uma mensagem para vocês, que eu sei que isso é muita verdade. Que vocês são muito capazes de fazer sempre o melhor, de se esforçarem, mesmo distantes, né, assim, fisicamente dos professores, mas eu sei o quanto vocês são capazes, o quanto que vocês são especiais. Então, beijos, beijos, e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. E não esqueça, se tiver dúvida, manda lá para a tia, que a tia vai fazer com muito carinho, tá? Vídeos explicativos, e a tia vai tirar todas as dúvidas de vocês. Beijos!